Fala pessoal, tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo. Esse é o canal LF Investidor, hoje falando sobre o relatório gerencial, o último relatório que nós temos aí de novembro do Versalhes VSLH11. Peço já o seu like, a sua inscrição e também que ative o sininho. Esse vídeo é muito importante que eu vou passar, vocês sabem que no canal eu não fico enrolando, passar só as partes mais importantes para você tomar a sua decisão. Versalhes VSLH11, um fundo prioritariamente de CRIs, ou seja, de papel, mas também aí tem alguns empreendimentos, alguns fundos, tá bom? Alguns FOFs não, alguns fundos imobiliários e alguns fundos aí também da própria casa. E a gente vai tecer documentos comentários, vou tentar ser o mais neutro possível, mas e vou dar um overview logo no final, tá bom? Então, como é que é essa questão aqui do relatório gerencial? Esse relatório gerencial, ele geralmente era para sair, já era para sair o de dezembro agora, no começo de janeiro, mas tem um retardo da hectare, tá? Isso aí é uma coisa negativa. A gestora eu não acho de toda ruim, como o pessoal está falando agora, sempre falavam bem. Aí isso que eu não entendo. As pessoas sempre falam bem no começo, só porque está pagando um dividend yield muito alto. Quando começa a baixar o dividend yield, mas está dentro da estratégia da gestora, o pessoal começa a falar muito mal. Mas então, a gente vai tentar ser o mais neutro possível. Palavras do gestor, ele sempre começa aqui falando que ele pagou 10 centavinhos. A gente já viu aí que na data desse vídeo a gente já sabe que ele pagou mais um dividendo aí bacana agora nessa datacom aí da data quinto dia útil desse mês de janeiro. Então ele já pagou um dividendo melhor, mas ele está pagando aí o dividendo acumulado aqui na data desse relatório 13,75, agora dando uma aumentada aí na projeção. Tá bom? Então ele está mais atrelado aqui o IPCA. Ele fala aqui algumas situações, eu vou deixar de ler aqui justamente porque a gente mostra em gráfico, fica mais fácil essa questão de portfólio, quanto por cento em IPCA, quanto por cento em GPM. O mais importante aqui é a gente ver o relatório gerencial. E o relatório gerencial nos mostra o seguinte, que ele pagava só 2 mil e pouco, 3 mil recebia, na verdade, 4 mil, foi subindo para casa dos 4 mil e agora já está beirando em novembro 5 mil reais. É claro que teve emissões, então isso não quer dizer que está botando muito mais dinheiro no seu bolso. Quer dizer que a receita dele tem aumentado bastante e as despesas dele também têm aumentado. Então, o que interessa para a gente é o resultado, essa parte aqui, de resultado. O resultado dele tem sido maior, ou seja, realmente a receita, o aumento de receita tem sido benéfico para o fundo. E a distribuição dele, ora ele distribui 17 centavos, já distribuiu nos piores momentos ele distribuiu 9 centavos aqui. Esse aqui foi o momento que a cotação despencou. Olha que o dividend yield não estava muito ruim, estava quase 1%, mesmo assim o mercado ele é muito reticente com esse fundo, mas você vê que na média está pagando aí 13,75 no ano de 2021. É claro que agora deu uma aumentada, com certeza, com o último dividendo. Tá bom? Então a gente tem uma média boa aí entre os melhores aí do nível high yield. É claro que tem high yield aí pagando mais de 15% ao ano, tá bom? Ele não é o melhor. Nós temos esses rendimentos mensais aqui pelo benchmark, e aqui começa a parte mais importante do relatório, onde você vê que a maioria aqui é CRIs, 87%. Não acho isso ruim, acho até bom, porque a proposta desse fundo, prioritariamente, é ser um fundo de papel de recebíveis. Nós temos esses 8,4% em FIIs e 4,7% em caixa. Na parte do indexador de cupom anual ponderado, a gente tem a maioria IPCA mais 11, o que dá um dividendo excelente, porque o IPCA tem beirado quase os 10%. Aí você vai falar, pô, então por que ele não paga aí 20 centavinhos de dividendo? Porque você tem a taxa de administração que é alta, tá bom? E eu não me importo de até pagar uma taxa alta se ele está colocando um bom dividendo, e é o caso aqui. E a gente também tem essas outras taxas de GPM mais 13, CDI, tá bom? Então, essas outras aqui, ponderada, claro. Ou seja, a maioria, o que maior peso é do IPCA. Nós temos uma divisão entre sênior e subordinada. Então, como ele tem a maior parte de sênior, é a parte mais segura. Subordinada é uma parte aí mais arriscada com o prêmio maior. Mezanino nem conta porque é só 1%. A maioria aí de multipropriedade. Então, o que você tem que entender? Ele tem CRIs, a maioria é CRIs, ou seja, de papel, mas ele tem um risco maior porque por ser multipropriedade. Por isso que o mercado ele desconfia um pouco aí. E tem a parte de loteamento e corporativo.
Se você entender que no que você está entrando, fica mais tranquilo. Agora, se você não entende, você quando começa a diminuir o dividendo, você fica desesperado. Então, não estou falando que isso aqui é ruim ou bom. O risco é maior. E o prêmio de risco também deve ser maior. Ou seja, eu não investiria nesse fundo se ele tivesse me dando uma média de 10, 11, 12%. Que não é o caso. Por quê? Porque para eu conseguir 12%, eu consigo num high grade tranquilamente, sem ter dor de cabeça, tá bom? Tem uma diversificação, concentração geográfica, não é muito concentrado. Vou pular essa parte aqui de volume e tal. Tem a parte do Xbox, que muita gente achou ruim e tal, que é um FOF, aí da própria casa e tal, o pessoal ficou meio reticente, ainda não está pagando nenhum dividendo no mês, ou seja, tem esses empreendimentos que ainda não estão pagando dividendo. Então, como ele tem essa proposta, por quê? Porque você tem que. Aí é um risco maior. Daqui a alguns anos, pode ser que ele pague um dividendo maior. Aqui, nós temos aqui uma lista de portfólio detalhado. Você vê aí maioria IPCA, tem um IPCA grande aqui, IPCA mais 16,64. Aí você tem o duration, eu vou ver logo aqui no resumo, vocês podem pausar o vídeo e ver. Então o que interessa é o seguinte, aquele IPCA mais 12,13, a média, e o duration de 2,8. Esse duration aqui, ele é pequeno. Tá bom? Nós temos aí nos high grade um duration em torno de 3,5 até 4%, 4 anos. Como esse duration é pequeno, vai ter subscrições. Então você tem que entender também que no ano de 2022 alguma subscrição vai ter, justamente para ele renovar o portfólio e comprar mais, tá bom? Mas como nós temos aí uma inflação Selic alta, não acho isso ruim. É só que com relação ao valor patrimonial ele não pode diluir os cotistas, senão fica complicado. Então nós temos aqui material de divulgação dos empreendimentos, você vai pausando, vai vendo, pode também ver o relatório para ver a qualidade dos ativos, duration, o que está atrelado, o que é cada CRI, e aqui um glossário. Da parte de overview, bem rápido aqui, para a gente não ficar só no relatório gerencial, a gente vai ver que ele está negociando com PVP de 1. Ou seja, teoricamente, esse já é o preço justo, 9,77. Num tipo de fundo desse, mesmo ele pagando um dividend yield bom, esse dividendo aqui ainda não está contando o dividendo, acho que foi 12 centavos, agora em janeiro, mesmo assim pagando um dividendo bom, eu queria um prêmio de risco maior. Ou seja, não é que você tem que vender, mas na minha estratégia pessoal, eu compraria só abaixo de 1. Tá? E quanto mais abaixo, melhor. Tá bom? Mas isso não é nenhuma recomendação, você que tem que entender o que você está investindo. Com relação à parte de análise gráfica, o pessoal também gosta de ver. A maioria, na verdade, não gosta de ver análise gráfica em fundos imobiliários, mas é interessante, é um conhecimento bom. A tendência é de queda, estava mais acentuada, deu uma arrefecida, mas ainda é de queda. Ou seja, fortemente, qualquer deslize, ele está beijando aqui o 9,5, que seria 9,50. E bem provavelmente ele vai chegar, porque o mercado ele vai começar a romper aqui, e aí se ele cai o dividendo, vai beijar de novo aqui. Mas se ele continuar pagando esse dividendo de 12, 13 centavos, pode ser que reverta a tendência, mas por enquanto ainda é de queda. E temos aí o valor grande, em torno de 20% do QCD IPCA mais 4 e cerca de 1% de taxa de administração. Não é tão grande assim essa taxa, tá? Tem taxa maior. Ali ele fala 13 alguma coisa, mas aqui nesse site ele já fala em 12 meses 16,86. Mas é porque naquele site, no relatório, ele não considerou ainda os 12 meses, porque ele não fez 12 meses, se eu não me engano, fez agora 11 ou 10 meses. Então aqui ele já está fazendo no site está fazendo uma média de projeção de dividendo. Mas o que ele pagou efetivamente foi aqueles 13 em menos de um ano. Então isso é muito bom. E você tem aí o valor patrimonial caindo um pouco. O fundo é recente. É isso aí. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado. Peço o seu like e também que se inscreva no canal. Vamos que vamos. Até a próxima. Bom investimento a todos.